Muito bem, pessoal, já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com o programa Giro do Boi. Agora já são 7 horas e 14 minutinhos. É hora de nova prestação de serviço para você fazendeiro, particularmente você da fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Ali na fronteira, na cidade de Ponta Porã, tem uma moderna indústria prontinha para poder receber a sua visita. É Ponta Porã, e vou para lá bater um papo com meu amigo Roberto Neto, originador da unidade. Bom dia, Roberto. Bom dia, Maurão, tudo bem? Maravilha, escoando sempre com eficiência e atendendo com muita eficiência, né, a fazendeirada querida aí da fronteira com o Paraguai, né, Roberto? Com certeza, Maurão, estamos aqui para atender da melhor forma. E você quer ver uma coisa bacana? É o som do berrante, rapaz, o som do berrante já está ecoando nas fazendas do Brasil, tá todo mundo querendo que a gente toque o som do berrante. É só mostrar qualidade como isso que você vai nos mostrar agora que a gente coloca aqui na tela, não é isso, Roberto? Esse gado vem da minha querida cidade de Amambai, também fronteira com o Paraguai. De quem é? Exatamente, Maurão. Hoje nós registrar aí essa boiada de excelente qualidade do senhor Mauritinho Mendes do Nascimento, da fazenda Três Barras, no município de Amambai. Quero deixar aqui meus parabéns para ele aí pela excelente qualidade. Cada vez mais vem melhorando na terminação das boiadas dele. Boiada terminada a passo, Maurão, para ressaltar aí. Então o Mauritinho tem feito um excelente trabalho mesmo lá na Três Barras. Ô, Roberto, interessante como a boiada capona ela chega mais rápido, ela amadurece mais rápido, né? Exatamente, uma boiada capona sempre é de excelente qualidade, né? Então hoje, com essa chuva que tem tendo nos últimos dias, capim não mais aí, as boiadas têm vindo cada dia melhor. Maravilha, um abraço ao seu Mauritinho Mendes do Nascimento, fazenda Três Barras, de Amambai, Mato Grosso do Sul, mereceu obviamente aí o som do berrante aqui do programa Giro do Boi. Obrigado pela parceria, viu? Robertão, diga lá, quanto é que você está pagando na Rua do Boi? Mesmo preço, né? 138 por 130 Boi Capão, é isso? Exatamente, mano. 138 no Boi Capão de qualidade e 130 com 30 na fêmea, né? Maravilha. Mais algum outro recado, meu irmão? Não, só deixar um agradecimento para os nossos parceiros e que estamos aqui à disposição. Se quiser passar a tomar um cafezinho com a gente, estamos aqui na unidade. Maravilha, então. Obrigado, Roberto, pelas informações. Um forte abraço, meu amigo, e até a próxima. O Giro do Boi realiza nesta quarta-feira sua tradicional prestação de contas ao fornecedor e ao investidor da JBS. Na semana passada, a companhia divulgou seu resultado de 2015, incluindo o quarto trimestre e também o balanço anual. Apesar de uma economia turbulenta no Brasil e em alguns dos nossos principais importadores de carne bovina, inclui aí Rússia e Venezuela, os números continuam apontando que o setor alimentício ainda é um excelente negócio. E excepcionalmente hoje, falando direto da sede mundial da indústria aqui em São Paulo, quem traz os números e explica os dados é o meu amigo, o diretor de relações com o investidor da JBS, o Jerry O'Callaghan. Jerry, muito bom dia para você, obrigado por ter aceitado novamente o convite do Giro do Boi. Bom dia, Mauro. Mauro, eu não estou te ouvindo muito bem. Você... Por gentileza, pode repetir a pergunta. Sim, não, bom dia, já respondeu. A minha primeira pergunta, queria que você trouxesse, Jerry, os resultados do quarto trimestre do ano passado. Não, quarto trimestre do ano. 2015 foi um ano de transição no setor e para a JBS. Tivemos um primeiro semestre um pouco mais complicado no ano passado. No segundo semestre tivemos a abertura de alguns mercados importantes e isso ajudou a equilibrar, porque eu acho que todo mundo sabe o mercado interno não está vingando como a gente gostaria que vingasse. Então a exportação ajudou. Na segunda metade do ano tivemos aí um quarto trimestre um pouco melhor em função das exportações e em função também dos outros negócios que a JBS tem. O setor da aves normalmente tem muitos natalinos, muitos produtos da época de fim do ano. Então isso impulsionou bastante o nosso resultado. A marca Seara aqui no Brasil e as outras marcas que a gente tem fora do Brasil ajudou. E a exportação... No caso do Brasil, da carne bovina do Brasil, a exportação foi a salvação da pátria, um pouco no segundo semestre do ano passado. Isso quer dizer, Jerry, que a gente, do setor pecuário, do setor de bovinocultura, estamos perdendo um pouco de espaço para a avicultura e suinocultura também? Sim, com certeza nós estamos vendo no mundo todo que
a diferença de preço entre a carne bovina, a carne suína e a carne da aves, de frango, esse gap está abrindo cada vez mais. A carne bovina está ficando mais cara e as outras carnes estão ficando mais competitivas. Quando a gente vê, por exemplo, o preço do milho e da farela de soja, esses produtos estão ficando, pelo mundo, estão ficando bastante barato, e isso resulta numa carne da aves e uma carne suína mais barata, enquanto que a carne bovina perde um pouco dessa competitividade, porque usa-se pastagem, pouco milho, usa-se pastagem e é um produto mais caro, menos competitivo no uso dos recursos naturais. E o que deveríamos fazer, na sua opinião, para ganhar mais competitividade, Jerry? Não, eu acho que o Brasil está caminhando para ser mais competitivo. O boi brasileiro não é um boi caro comparado com o resto do mundo. O que nós estamos fazendo de usar suplemento em campo, de terminar gado em confinamento, com certeza está ajudando a baratear o custo e está deixando o produto mais competitivo. Fora isto, como a gente tem uma situação econômica no Brasil um pouco mais complicada e, portanto, uma certa dificuldade de repassar os preços, particularmente os preços dos produtos mais caros, o que nós precisamos, e eu sempre digo isso, nós precisamos ter acesso a mais mercados. Nós temos hoje, ganhamos acesso a alguns mercados no ano passado. Abrimos o mercado da China para a carne bovina, que era muito importante. Abrimos a Arábia Saudita, abrimos alguns outros mercados mais periféricos, mas abrimos alguns mercados, mas ainda temos acesso restrito à Europa, que tem uma capacidade de pagar um preço maior, e não temos acesso ainda ao mercado americano e os mercados asiáticos da maior renda per capita, que pagaram preços mais condizentes com a qualidade do produto. Então nós temos que continuar a lutar para ter este acesso a esse cliente, para poder precificar o produto que a gente produz num nível mais digno. Aí, tem uma possibilidade, Mauro, que a gente tenha acesso ao mercado americano ainda este ano. Vai ser um acesso bastante restrito no início, porque vai ser através de um sistema de cotas, mas é o início deste processo, que é isso que nós temos que fazer, cada vez mais usar a tecnologia disponível no campo para terminar o boi mais eficientemente e sempre lutar para abrir aqueles mercados que farão a diferença em termos de preço. Eu mesmo tive com um representante do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, aí mesmo da indústria, Jerry, e ele disse que a nossa cota inicialmente será de 40 mil toneladas, hoje basicamente a mesma quantidade de carne que estamos mandando para a Europa. Mas eu me lembro que há cerca de 10, 15 anos atrás, Jerry, a gente chegou de mandar mais de 400 mil toneladas para o mercado comum europeu, ou seja, muito superior ao que a gente está mandando hoje. A gente manda 10% do que mandava há 15 anos atrás. Ainda tem espaços para a gente incluir a carne brasileira no mercado comum europeu, por exemplo? Tem. Mauro, você fala das coisas que eu acho que mais nos prejudicou aí. Final de 2007, início de 2008, a Europa introduziu uma legislação nova justamente para restringir o acesso àquele mercado. Então, nós fomos dessas 400 mil toneladas por ano, mais ou menos, para um pouco mais de que 10% disso de um ano sobre outro, em função das exigências novas que foram feitas sobre os controles que nós temos que fazer aqui no Brasil mesmo. Eu discordo totalmente de nós termos aceito essas condições na época, e o que nós temos que fazer hoje é procurar inverter essas exigências para termos o mesmo acesso que tivemos anteriormente. Os clientes estão lá, nós sabemos, nós vendíamos produto antes de 2008, mesmo com uma tarifação
difícil, aviltante. Para se ter uma ideia, a gente estava pagando uma tarifação entre 15 e 20 reais por quilo de carne indo para a Europa, e mesmo assim a gente era competitivo. E por isso mesmo que foram postos essas restrições que limitou o volume que a gente exporta hoje. Devemos lutar através dos canais que nós temos, que é a OMC, através da Itamaraty, através do Ministério da Agricultura, para ter uma representação em Bruxelas, onde a gente consegue reverter essa situação. Seria muito importante. Tá, só mais uma pergunta antes do intervalo comercial, e depois a gente vem com os números consolidados do ano passado, Jerry. Em relação ao mercado interno, a gente sabe que 80% da carne que a gente produz no Brasil ainda fica por aqui, e apenas cerca de 20% vai para o mercado externo. Então, passando um problema meio seríssimo, né? A alta no preço da carne, a falta de dinheiro no bolso do brasileiro, o problema de economia abalada, com a agravante da quaresma, agora 40 dias, o Brasil é um dos países com o maior número de cristãos do mundo, o pessoal deixa de comer carne nesse período. Você está otimista para tentar retomar essa venda de carne no mercado interno a partir já da semana que vem, quando termina a Semana Santa, Jerry? Tá, Mauro, é difícil pegar a pergunta, o retorno aqui não está muito bom, mas eu entendi que a pergunta é sobre o mercado interno, como é que está desempenhando o mercado interno, o término da quaresma que nós temos agora no fim da semana que vem. Obviamente, no final do quaresma sempre tem uma melhora de consumo no Brasil, porém, a gente já viu no final do ano passado, no início deste ano, antes da quaresma, nós vimos uma dificuldade de colocar os volumes de carne carne bovina que a gente estava pondo no mercado brasileiro. Eu acho que a situação, lamentavelmente, eu acho que vai piorar, porque a nossa opinião é que a inflação vai continuar alta, o desemprego continua a aumentar, e nessa situação todo mundo está mais conservador, está poupando mais, está preocupado com o futuro, e portanto as pessoas vão buscar os produtos mais baratos. Então o que a gente está vendo aí é mais demanda para dianteiro, para carne moída, e muito menos demanda para os cortes mais nobres. Eu acho que isso vai perdurar até que a gente inverte o clima econômico no Brasil. Há uma preocupação muito grande e neste ambiente todo mundo procura poupar e comprar produtos mais baratos. Perfeito, péssima notícia, viu, pessoal? Jerry, segura um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para falar dos números do balanço anual da indústria no ano passado. Só um segundinho só, Jerry. Depois do intervalo, a gente continua a nossa conversa com o Jerry O'Callaghan e traz essa perspectiva, né, para a nossa pecuária 2016, que não é tão boa como ele acabou de dizer inicialmente, e, obviamente, trazer os números consolidados do balanço da indústria em 2015. Tem também as notícias da pecuária e as cotações da arroba, sabe aonde, pessoal? Redenção, ali no sul do Pará. Daqui a pouco, aqui no programa Giro do Boi, não vai perder, que eu volto já.